Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Meu nome é Alex Silva e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo da revista Práticas Bíblicas, edição número 1, publicada pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. A nossa lição de hoje é o estudo 19, a Igreja, Povo em Peregrinação. Antes de dar início à nossa lição, só queria enfatizar a importância de nós fazermos as leituras diárias, nossas devocionais, para que o conteúdo da lição se faça cada vez mais presente no seu dia a dia e tenha um envolvimento maior com a sua realidade. Vamos agora para a introdução da lição. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos este Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os anciãos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o que ouvimos dizer, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deixe a sua terra e seus parentes, Deus disse, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas Deus lhe prometeu que ele e seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu punirei a nação a qual servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este aos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Assim este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois sobreveio fome a todo o Egito e Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, num total de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo
que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hamor por certa quantia. Na finalização do estudo 18, você pode acompanhar um pouco da história de Estevão, o início ali da trajetória de Estevão, um momento em que são proferidas contra Estevão calúnias, de coisas que eles, segundo os outros, ele estava dizendo, mas na verdade em nenhum momento disse. E por conta disso, Estevão é preso para prestar esclarecimentos sobre aquilo. E a gente pôde acompanhar lá em Atos 6, o final de Atos 6, um pouco dessa história. E nós vamos acompanhar agora em Atos 7 a continuidade dessa história através de Estevão. E nós vamos refletir um pouco sobre nós, quanto igreja, um povo em peregrinação. O capítulo 6 do livro de Atos termina afirmando que os membros do Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, olhavam para Estevão, acusado de falar contra o templo e contra a lei de Moisés, e viam seu rosto como de um anjo. E havia uma expectativa quanto ao que aconteceria a seguir. Estevão é preso. Corta aí, pastor. Estevão é preso para prestar esclarecimentos, e o mais legal nisso tudo é que nós podemos acompanhar isso através do discurso que Estevão dá naquele momento, e que ele não busca se justificar, apesar de saber que era uma injustiça o que estava acontecendo com ele. Ele em nenhum momento tenta se justificar, pelo contrário, Estevão busca exaltar ao nome do Senhor através das palavras dele, busca exaltar a Deus através do seu testemunho. E a gente pôde acompanhar um pouco através do discurso de Estevão, o momento em que ele prefere exaltar o nome do Senhor, ele prefere dizer as maravilhas que Deus faz, fez na vida de Abraão, fez na vida de José. Ele preferiu exaltar o nome do Senhor no lugar de simplesmente se defender das acusações que injustamente estavam sendo feitas através dele. Aplicação para a vida. Como cristãos genuínos, o nosso testemunho não pode deixar de impactar as pessoas de forma positiva. Como Estevão, a oportunidade de testemunhar e pregar a mensagem salvadora cabe em qualquer circunstância. Se a gente acompanhar o discurso de Estevão, a gente vê que as circunstâncias não eram favoráveis para ele testemunhar de forma positiva acerca de Jesus. Mas ele preferiu usar aquela circunstância em que estava injustamente sendo acusado para, no lugar de se defender, no lugar de demonstrar que as pessoas estavam erradas, ele preferiu testemunhar de forma positiva acerca de Jesus Cristo. E a lição nos desafia. Você está preparado para testemunhar de Cristo a todo instante? Será que nós estamos preparados para testemunhar de Cristo a qualquer circunstância? Mesmo em situações como essa de Estevão, de estarmos sendo injustiçados e, ao contrário de buscarmos a justiça do homem, nós pregarmos o Evangelho e dizermos que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador. O meu testemunho de Cristo, minha vida com Deus, depende ou independe das circunstâncias? Eu queria que você respondesse isso. Será que o meu testemunho, minha vida com Deus, depende ou independe das circunstâncias? A gente vai partir agora para o tópico de número 1, que é o peregrino e sua missão. Estevão começa o seu sermão demonstrando que o Deus da glória em Abraão começa a executar o seu propósito, exigindo uma mudança do homem, lá em Atos 7, 2 e 3. Essa mudança tinha um sentido geográfico, mas implicava também em uma transformação total do modo e da expectativa de vida do patriarca até aquele momento. A disposição para a obediência levou Abraão à percepção, pela fé, do futuro reservado para si e para seus filhos. Estevão demonstra que, embora pudesse parecer que a estrutura religiosa vigente e sua manutenção fosse o que de mais importante houvesse,
As promessas divinas e a certeza da sua fidelidade eram e são o melhor patrimônio, maior até mesmo que qualquer herança que Deus possa nos conceder nesta vida ou na vida futura. Eu queria fazer um parênteses aqui, na metade dessa página, na metade do tópico 1, para te fazer uma pergunta. Por que os cristãos passam por tantas dificuldades? Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Parasse, pausasse e refletisse. Por que os cristãos passam por tantas dificuldades? Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós trazemos algo novo para esse mundo. Nós somos agentes de mudança e toda mudança traz algum tipo de impacto ou algum tipo de dificuldade. E essas características de nós cristãos são o que fazem com que nós enfrentamos tantas dificuldades aqui nesse mundo. Por quê? Porque o mundo está acostumado com o pecado. Desde antes do nosso nascimento, o pecado já se fazia presente no mundo. E a proposta do Evangelho é fazer com que os pecadores se rendam a Cristo. É fazer com que as pessoas sejam transformadas. E todo tipo de transformação gera um impacto, gera um conflito, gera uma dificuldade. Exatamente por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades. Porque nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos em terras estrangeiras. Nós trazemos algo novo para o mundo. Nós trazemos transformação através do Evangelho. E exatamente por isso nós enfrentamos dificuldades e nós vamos continuar enfrentando dificuldades por amor a Cristo, para levar o Evangelho de Deus. A vida de lutas e aflições é característica de todo aquele que peregrina em terra estranha, mas a certeza da justiça de Deus deve servir de alento para o peregrino. Embora a ideia do cristão como peregrino não seja verbalizada aqui por Estevão, Paulo compreenderá isso mais tarde e afirmará que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, lá em Filipenses 3:20. E o escritor aos Hebreus, de maneira magistral, mostrará os crentes do passado, presente e futuro como peregrinos em suas respectivas épocas. Os do Antigo Testamento morreram sem alcançar a promessa em sua plenitude, mas durante a sua peregrinação demonstraram que não tinham dúvidas quanto ao futuro reservado aos seus descendentes, porque tinham fé. Eles se tornaram testemunhas eficazes por saberem que aos seus filhos, os de sangue e os adotados ou enxertados, isto é, aos crentes neotestamentários, a Igreja do Senhor Deus havia reservado algo melhor, mais sublime e superior a qualquer herança material, o que, em resumo, significava o seu aperfeiçoamento, a realização da promessa de Deus. Grave isso. O melhor nisso tudo é saber, e com certeza Estevão sabia muito bem, que aconteça o que acontecer, finalmente sairemos vitoriosos de qualquer luta ou tribulação e continuaremos a servir ao Senhor, viver sob as diretrizes do pacto estabelecido entre Deus e o homem de fé e selado com a promessa divina é o maior privilégio concedido a qualquer mortal, e sob as condições desta aliança é que devemos gerar e criar os nossos filhos. Nós devemos viver a vida com a certeza de que é o maior privilégio para cada um de nós servir a Cristo Jesus e falar do Evangelho de Deus. Assim que Estevão viveu a sua vida, assim Paulo também viveu a sua vida. Nós precisamos entender que sermos chamados servos do Senhor, agentes de mudança, agentes de transformação, multiplicadores do Evangelho, é a melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida. O maior privilégio, saber que nós temos a companhia de Deus em toda a nossa trajetória. Aplicação para a vida. Devemos confiar inteiramente ao Senhor
o nosso futuro e o de nossos filhos. Como você receberia a exigência de Deus de uma mudança total de lugar, de modo de viver e das expectativas de sua vida? Se Deus te dissesse hoje que você precisa juntar todas as suas coisas e seguir rumo a uma outra região, a um lugar onde você não conhece, para fazer missões, você iria? Se Deus confirmasse isso no seu coração, no seu íntimo, com a sua família, você iria? O apego a esse mundo leva muitas pessoas a recusar grandes propostas de Deus. E que essa não seja a sua, não seja a minha, que não seja a nossa realidade. A proposta do Evangelho de Deus é que nós estejamos sempre à disposição, atentos a ouvir as propostas do Senhor, para que diariamente, quando Deus nos fizer uma proposta, nos encontre atentos a receber e a aceitar, para o bem daqueles que precisam do Evangelho de Deus. E nós, quanto cristãos, pessoas que já conheceram o Evangelho, já estão sendo salvos pelo Evangelho, que nós possamos fazer com que este mesmo Evangelho chegue a outras pessoas, independentemente das circunstâncias, independentemente da mudança que Deus quer de mim. Assim como Deus buscou em Abraão e propôs a Abraão uma mudança total, geográfica, uma mudança de vida junto com a sua família e uma mudança que iria afetar até a sua descendência, como afetou. Mas uma mudança que foi necessária e que foi privilégio na vida de Abraão. Reflita nisso e tenha sempre o desejo de estar à disposição de Deus, porque isso que a palavra de Deus nessa lição nos ensina, que nós somos peregrinos nessa terra. As dificuldades são naturais, mas nós não podemos nos apegar a essas coisas e deixar de lado o Evangelho, porque o nosso principal é estabelecer o reino de Deus nessa terra, com o sentimento de que um dia Jesus vai voltar e nós iremos, enfim, para o lugar que está reservado para cada um de nós. Tópico 2. O cuidado de Deus. Não devemos esquecer que Estevão, ao proferir o seu sermão, tem como objetivo principal apresentar Jesus de Nazaré como Cristo de Deus. Então, após falar sobre Abraão, Isaque e Jacó, ele discorre sobre José, autenticando como tipo de Cristo, isto é, alguém especialmente escolhido para cuidar, livrar e liderar o povo de Deus, demonstrando nesses ministérios semelhanças com Jesus. José foi alvo de inveja e medo de seus irmãos, por isso o venderam para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou-o das aflições. Deu-lhe graça e sabedoria, exaltou a posição de governador do Egito. No momento de grande carência material, houve fome sobre todo o Egito e Canaã. Mas no Egito, diferentemente de Canaã, havia provisões, e por uma única razão, lá o governador era José. Graças às providências tomadas por José, sua família pôde sobreviver à fome e à tribulação. Tudo isso sem abrir mão da promessa de uma terra que mana leite e mel. Eram peregrinos e sabiam disso. A tocante despedida de José, pouco antes de morrer, demonstra isso. Agora, por que podemos considerar José um tipo de Cristo? E a gente vai entender um pouco sobre isso agora. Primeiro nós vamos fazer esse link entre a história de José e a história de Jesus, que a própria lição nos ensina e que diz que tem algum tipo de semelhança. José teve a missão já estabelecida por Deus, mesmo quando ele não sabia. José foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido como prisioneiro no Egito, foi preso. Mas no final da história a gente vê que José foi um agente de transformação para o povo do Egito. E Deus fez grandes maravilhas para aquele povo através da vida de José. A semelhança está no fato de que Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi morto pelo pecado, por toda a humanidade. Jesus foi preso para salvar toda a humanidade. Apesar de José não ter essa abrangência tão grande,
mas José foi um agente de transformação na vida do povo do Egito, porque Deus usou ele de forma sobrenatural para que aquele povo não passasse pela fome, não viesse a passar pela necessidade, assim como foi com o povo de Canaã. José ouviu o chamado de Deus e naquele momento em que ele interpreta o sonho, ele começa a transformar as circunstâncias do povo do Egito. E José acaba inspirado por Deus, agindo a estocar o alimento, sabendo que chegaria o período de fome. E ele pôde modificar a trajetória do povo do Egito através da vida dele, sendo conduzido por Deus. Jesus transformou as nossas vidas através da sua própria vida, entregando a sua própria vida. Mas a semelhança das duas histórias é: Jesus transformou a vida do homem, a vida da humanidade. José foi um agente de transformação na vida do povo do Egito, alguém que se colocou à disposição e mudou as circunstâncias daquele povo, assim como Jesus mudou totalmente as circunstâncias da nossa vida. E é exatamente por isso que você tem a oportunidade agora de ouvir o que eu estou falando e eu tenho a oportunidade de falar o que você está ouvindo. O primeiro ponto desse tópico é o cuidado de Deus com José. A gente vai refletir como Deus cuidou de José nesse primeiro momento. Primeiro, Jesus livrou José das aflições. Deus lhe deu graça e sabedoria. Deus transformou José de prisioneiro a governador do Egito. E o que a gente pôde acompanhar na trajetória de José é que desde o momento em que ele foi preso e que ele foi vendido, ao momento em que ele se tornou o governador do Egito, em nenhum momento ele esteve só. Em todas as ocasiões, Deus estava presente na vida dele. Deus se colocou presente na vida de José. E o primeiro ponto desse cuidado de Deus foi o cuidado que Deus teve com José, antes mesmo de cuidar do povo do Egito através de José. Deus cuidou dele. Deus livrou das aflições, o período em que ele foi vendido, o período que ele passou por aquele momento de fúria dos irmãos, Deus estava ali cuidando dele. Deus deu graça e sabedoria a José naquele momento em que ele estava na prisão e começou a interpretar sonhos. E Deus transformou José de alguém que, sem perspectiva, era um prisioneiro, a alguém que se tornou governador do Egito com grandes responsabilidades. Responsabilidades essas que foram muito bem usadas como um instrumento de Deus na vida daquele povo. O segundo ponto é que Deus cuidou daquele povo através da vida de José. Primeiro, José tem o sonho, interpreta o sonho. Depois José começa a trabalhar aquilo. Depois vem o período de fartura e José, inspirado por Deus, estoca tudo o que é necessário, tudo que ele pôde estocar. E no período de seca, o povo foi sustentado pelas providências de Deus através da vida de José. Ou seja, José se colocou à disposição, José interpretou o sonho inspirado por Deus, José começou a trabalhar ouvindo o chamado de Deus, ouvindo a proposta de Deus. Vem o período de fartura e José não se negou em nenhum momento, pelo contrário, continuou trabalhando, continuou estocando. Enquanto todos estavam simplesmente aproveitando, José estava estocando porque sabia que era verdade aquilo que foi sonhado. Era verdade e iria se cumprir porque ele cria na promessa de Deus. Ele cria que de fato ia acontecer porque foi algo que veio de Deus e ele interpretou isso. E no período de seca, no período de fome, o povo foi sustentado simplesmente pela obediência de José naquilo que Deus queria dele, no chamado que Deus tinha para a vida dele, no propósito que Deus tinha naquela circunstância. E o terceiro ponto: Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida através de nós também. Podem ser muitas as aflições na nossa vida, mas Deus vai cuidar de nós. Como nós refletimos anteriormente, ser peregrino em terra estrangeira é muito difícil. Trazer transformação é muito difícil e gera muitas aflições, muitas dificuldades. Mas assim como Deus cuidou da vida de Estevão, cuidou da vida de José, cuidou da vida de Abraão, Deus vai cuidar da vida de cada um de nós, para que nós continuemos a progredir na proposta do Evangelho em estabelecer o reino de Deus nessa terra.
Pessoas podem precisar de nós e Deus vai nos usar para transformar a vida dessas pessoas. Deus vai nos usar para que o Evangelho alcance a vida dessas pessoas. Deus vai nos usar para mudar circunstâncias, assim como usou José para mudar as circunstâncias do povo do Egito. E as lutas podem até tentar nos parar, mas Deus vai nos sustentar, porque Ele é fiel e justo para conosco. Deus não se baseia na nossa fidelidade. Deus não se baseia naquilo que nós estamos fazendo. Simplesmente Deus vai se tornar e é fiel todos os dias às nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das dificuldades. Ele vai continuar nos sustentando e vai continuar nos dizendo que nós precisamos continuar firmes no propósito de levar e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Tópico de número 3. O exemplo de Jesus. Jesus também foi alvo de inveja e medo de seus contemporâneos. Por isso, foi vendido para ser crucificado, para ser castigado como se fosse um malfeitor. Mas Deus era com ele. Por isso, como aconteceu com José, o Senhor mudou o mal em bem, para garantir a salvação de muitos e para a exaltação do nome que é sobre todo nome. Embora vivamos num mundo de grande carência espiritual e moral, no reino de Deus há provisões por uma única razão. O seu governador é Jesus. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão segundo a graça abundante e a sabedoria. Graças às providências tomadas por Jesus, sua família, ou seja, a Igreja do Senhor, pode sobreviver num mundo de tribulações e carência de valores espirituais. Tudo isso sem abrir mão da promessa no porvir de uma terra que mana leite e mel. Jesus governa o seu povo peregrino nessa terra, exercendo o ofício de rei soberano. Ele é o Rei dos Reis. Conduz também a sua igreja em peregrinação como profeta. É por meio dele que a vontade divina é transmitida, recebida e acatada. Além disso, foi encarregado de um serviço sacerdotal, que é superior aos sacerdotes veterotestamentários. A aliança, por ele selada com sangue, é melhor, porque se baseia em promessas de coisas melhores. Por isso nós, Igreja do Senhor, peregrinos desse mundo, podemos esperar novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aplicação para a vida. Deus nos amou e nos preservou, apesar de sermos maus, e permitiu que Cristo morresse por nós quando éramos ainda pecadores. Você expressa a sua gratidão pelo sacrifício, provisão e cuidados do Senhor por sua vida? Como? Mais uma vez, você expressa sua gratidão pelo sacrifício, provisão e cuidados do Senhor por sua vida? Como? Nós precisamos, de alguma forma, expressar a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus. E a nossa melhor forma de expressar essa gratidão, o melhor que nós podemos oferecer a Deus como forma de gratidão a tudo que Ele tem feito por nós, é dedicar a nossa vida como louvor e adoração ao nome de Deus. É dedicar a nossa vida para que esse Evangelho alcance todos os povos e todas as nações. Isso é o melhor que nós podemos oferecer a Deus. É o melhor que nós podemos conceder a Ele pelo sacrifício na cruz do Calvário por todos nós, por cada um de nós, quando nós ainda nem o conhecíamos, quando nós ainda nem éramos nascidos. Considerações finais. Nós temos o grande privilégio de ser parte numa nova aliança estabelecida por Deus. Logo, devemos agir sob as condições desse pacto na geração, criação dos filhos, nos relacionamentos familiares e na comunhão fraternal. Como os crentes do Antigo Testamento, nós somos peregrinos. Eles buscavam uma pátria. Nós, graças ao amor de Deus e à provisão que há no sacrifício de Jesus, somos, a exemplo de Estevão, salvos da perdição e peregrinamos como embaixadores, representantes de Cristo e defensores dos princípios e valores de uma pátria
celestial. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos peregrinos nessa terra, que as dificuldades estarão sempre presentes na pregação do Evangelho, mas mesmo assim, nós não podemos desistir de fazer com que o Evangelho alcance mais e mais corações. As dificuldades, a repreensão, as lutas não podem nos impedir, porque Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias, até os fins dos tempos. E eu gosto de dizer que Jesus não disse que estaria conosco alguns dias da semana, alguns dias do mês. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até os fins dos tempos. Portanto, não desista. Persevere, entenda que as dificuldades são normais, entenda que você é peregrino neste mundo, entenda que as lutas virão, mas Deus irá te sustentar assim como sustentou os nossos antepassados. E se as dificuldades estiverem presentes na sua vida, não tem problema, significa que você está no caminho certo. E se serve como consolo para você, nas dificuldades, nós devemos se aproximar ainda mais de Deus, porque Ele sabe tudo que acontece conosco e nós precisamos seguir o exemplo dele, nós precisamos entender que Ele cuida de cada um de nós e precisamos entender que nós somos peregrinos nessa terra e qual é a nossa verdadeira missão. É exatamente isso que a lição nos ensinou através dessa revista. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos que irão ouvir e que seja complementado através do seu estudo, através das devocionais que você tem feito. Amém? Te espero no próximo domingo com a próxima lição, com o próximo professor e que você seja da mesma forma enriquecido com a boa e agradável palavra do Senhor. Amém?